Bom dia, povo. Estamos aqui com a nossa aula, né? Colonização portuguesa, certo? Lembrando que o único lugar onde houve a colonização pelos portugueses foi o Brasil. Então, eles chegam ao Brasil oficialmente em 1500, certo? E aqui eles não veem, naquele momento, uma necessidade, né, de instaurar uma colônia. Então, o que, que eles fazem? Eles montam um esquema de dominação, de apropriação das nossas terras, da seguinte maneira, seguindo uma ordem bem racionalizada, como era o pensamento da época na Europa, dentro do cientificismo iluminista. Então, eles mantêm um contato, né, e começam o processo de dominação. Primeiro, por esse contato amistoso, de trocas, né? De chamado comércio de escambo, ok? Enquanto eles faziam esse contato e esse comércio, eles instauravam os princípios da religião cristã, ou seja, porque para a Europa, para a cristandade europeia, os nossos índios precisavam, necessitavam de Deus, mas o Deus no modelo europeu. Quer dizer, todas as crenças indígenas foram abandonadas porque só eram chamados de homens e de civilizados se fossem cristãos. Então, a religião foi o elo de dominação, primeiro a dominação pelas ideias, impondo a religião cristã, e depois aqueles que se negavam a submeter à condição de cristão e de escravo eram chamados gentis e eram escravizados. De 1500 até 1540, mais ou menos, não aconteceu a colonização. O que aconteceu foi a exploração, né? Eles chegavam, contactavam, montaram o que eles chamaram de feitorias, que eram bases comerciais, né? Onde eles chegavam e levavam o que precisavam. O nosso ciclo econômico, a nossa primeira exploração foi a do pau-brasil. Quando os nossos índios, mesmo já conhecendo a cristandade, se recusaram a seguir esses princípios e a trabalharem, eles viram a ideia de que os nossos índios são preguiçosos, é uma mentira. O que acontece é que na vida dos nossos índios, o comércio não tinha a menor importância, o lucro não tinha a menor importância. Então, por exemplo, eles derrubavam uma árvore para fazer uma canoa. Eles derrubavam, pegavam galhos para fazer fogueira. Eles pegavam peixe para comer. Então, os nossos índios não entendiam por que a necessidade de tanta árvore. E quando eles se recusaram, eles passaram a ser escravizados. Posteriormente, é que começa a colonização. Então, nós temos aqui o Brasil que se fala de 1500, é só essa parte clara aqui, certo? Esse foi o Brasil descoberto. Todo esse restante, inclusive a região de Rondônia, onde nós estamos, pertencia à Espanha. Então, eles chegam aqui, nesse Brasil, né, que pega só a faixa litorânea do Maranhão, até aqui, onde hoje é o Rio de Janeiro e parte de São Paulo, esse era o Brasil, montam as feitorias, então eles chegam com seus navios, levam a madeira e voltam. Só em 1530 que começa a colonização do Brasil, ou seja, que os portugueses começam de fato a chegar e a colonizar, porque parte dos nossos índios aqui no litoral, quem não se submeteu fugiu para a região amazônica, né, fugiu para as áreas de mata fechada ou foram escravizados.
e caçados feito animais. Então, em 1530, Portugal monta a sua primeira forma de dominação, de colonização, as chamadas capitanias hereditárias. Divide o Brasil em faixas, nós chamaríamos hoje de lotes, né, em faixas de terra. O rei português entregou essas terras, eram doze faixas de terra e 15 faixas de terra e 12 proprietários. Eles chamam o rei doa essas terras, passa essas terras para serem administradas aos chamados capitães donatários. Quem eram esses capitães donatários? Portugueses com uma certa quantia de dinheiro ou com título de nobreza. Então, eles recebiam essas terras na chamada carta de doação. Aí eles vinham com essa carta de doação para se apossar dessas faixas de terra e explorá-las. Mas a carta de doação, ele tinha um documento chamado foral. Esse foral é que dizia quais eram as funções de cada capitão donatário. Então, ele recebia a carta e as obrigações. Quais eram as obrigações? Eles tinham a obrigação de povoar, desculpa, de povoar, dominar e tornar produtível essas terras. Então, eles vinham, se apropriavam das terras e tinham a obrigação de proteger, povoar e tornar produtiva. O que é tornar produtiva? Produzir aqui aquilo que o rei de Portugal queria. Lembrando, gente, que o rei em Portugal dominava como se fora um próprio Deus. Então, essas cartas de doação, esses capitães donatários, eles podiam perder a propriedade a qualquer hora, bastava o desejo do rei. Então, era assim, uma coisa meio que falsa, né? Ou que podia ser desfeita a qualquer momento. E assim foram montadas. Três capitanias se destacaram: a capitania de São Vicente, hoje interior de São Paulo, a capitania de Pernambuco e a capitania do Rio de Janeiro. Foram as que mais se estabilizaram. Por quê? Porque muitos desses capitães donatários não tinham a menor ideia do que ia acontecer aqui, não tinham capital para isso e a maioria delas foi à falência. Quando o rei viu que essas capitanias não iam prevalecer, o que, que ele fez? Ele montou um conselho ultramarino. O que é um conselho ultramarino? Um grupo de indivíduos nobres enviados pelo rei para organizar o processo de colonização, de posse, colonização, ampliação e controle do Brasil. Então, esse conselho ultramarino observa os donatários e ele forma o governo geral. O governo geral é como se fosse o representante, como se fosse, não, é o representante do rei dentro da colônia, certo? Então, cada região foi montado, primeiro, pequenos governos, com o Conselho Ultramarino, conselhos regionais, e depois foi montado um governo geral. Daí, aqueles capitães donatários aqui, eles perdem as terras, mas eles não perdem os privilégios. Eles irão compor as chamadas câmaras municipais. Então, você vai ter o governador e as câmaras municipais. O rei tomou as capitanias, mas não tirou os privilégios, porque só poderia participar dessas câmaras municipais os homens bons, brancos e ricos. Como era uma capitania hereditária, então só os capitães donatários ou seus filhos participavam dessas câmaras municipais porque eles eram ricos. Mais ou menos como é hoje. O cara é eleito, aí quando termina o mandato, ele bota o filho
para ser político, ele bota o irmão para ser político, ele bota a mãe para ser político, a esposa para ser política. Então, assim, essa coisa de colocar, de famílias exercerem poder político no Brasil vem desde o tempo da colonização, porque só podia exercer poder político ricos, filhos de ricos e brancos. Então, eles vão colocando esses seus camaradinhas para administrar o país, beleza? Então, nós temos o rei, que governa como rei absoluto, o conselho tramarino, que vai administrar, vigiar, organizar as colônias portuguesas, tem o capitão donatário, que fica lá inicialmente, e o governo geral. Por que o capitão donatário está aqui? Porque primeiro foram formadas capitanias. E segundo, porque as capitanias de São Vicente, Rio de Janeiro e Pernambuco, elas ficaram independentes. Então, você tinha aqueles capitães donatários, o governo geral. E cada capitania, né, tinha as suas câmaras municipais, responsáveis por tudo. As câmaras municipais, elas eram divididas da seguinte maneira: o governo geral, que a gente chama de organização administrativa, né, monta as vilas e funcionava da seguinte maneira: o governo geral aí tinha os poderes políticos, o ouvidor-mor, aquele que vai aplicar a justiça, né, a economia, o provedor-mor, e o capitão-mor. A palavra mor quer dizer maior, certo? Então, você tem o ouvidor-mor da justiça, o capitão-mor da arrecadação de impostos e o provedor-mor que financia lá, tipo assim, Ministério das Finanças. Então, ouvidor, justiça, o provedor das finanças, da arrecadação, e o capitão-mor, que é tipo assim, um general de exército. Olha só, o governo geral, com seus poderes, aí as câmaras municipais e os homens bons. O que nós temos aqui é como Portugal montou a colonização da colônia: Conselho Ultramarino, Donatário, Governo Geral e câmaras municipais. O que nós temos aqui é como funcionavam as vilas dentro da colônia: governador-geral, ouvidor, provedor, né? Você tem justiça, economia e defesa: ouvidor, provedor e capitão. E as câmaras municipais, formadas pelos homens bons, antigos, capitães donatários ou seus descendentes. E aqui nós temos uma parte importante da nossa história, que é quem era que legitimava esse poder, quem fazia o discurso de dominação, quem dava a base dos ensinamentos de obediência, quem justificava a escravidão, a igreja. Começa não diferente, né? Começa com a igreja cristã, a igreja católica, certo? Então, o que é que eles vão fazer aqui? Primeiro vem os jesuítas, ensinar os valores cristãos, mas os valores cristãos na visão dos capitalistas, tá? Obedecer a Deus, obedecer ao rei. Obedecer a Deus é obedecer aos governantes, certo? E aqui eles formam as missões. O que eram as missões? As missões, tipo uma vila onde eles montavam as igrejas, principalmente as igrejas, né? E depois pequenas vilas, e ali eles faziam chamada catequização. Mas a catequização, gente, não era essa coisa bonita que as igrejas fazem hoje. A catequização aqui era na base da porrada. Então, imagine um índio que tinha sua língua própria, ter que aprender sobre um Deus que para ele nada significava,
falando em português e em latim. Lembrando que a essa época as celebrações eram feitas em latim. Então, o nosso índio, que tinha língua própria e deuses próprios, tiveram que aprender sobre um deus que para eles não significava nada e aprender em latim e português. Então, o que acontece? Nessas missões ou reduções, a catequização era feita à base do castigo e da tortura. Fala, errou, porrada nele, né? Errou, castigo nele. Se ele rezou errado, açoite nele. Então, não era uma catequização de amor. Deus não foi ensinado para os nossos índios como esperança e amor, não. E tem mais um seguinte: nós já vivíamos o protestantismo também. E o protestante, os ensinamentos protestantes, as ações protestantes em cima dos índios, das sociedades indígenas, não era diferente da Igreja Católica. O que acontecia de verdade era que os protestantes viveram a Inquisição. E aí vem uma coisa muito estranha, porque a Inquisição foi um recurso da igreja, sabe aquela época de caça às bruxas? Pois é, a Inquisição tinha como ideia caçar as bruxas e caçar os adoradores do demônio, como eles chamavam, né? Adoradores do demônio. Então, os índios, os negros e os judeus, né, eram perseguidos e torturados, queimados, presos, mortos, em nome de Deus. Um Deus que nunca pregou violência. Então, aqueles índios, aqueles cristãos novos que estavam no Brasil e posteriormente os negros que não aceitavam se submeter à cristandade, eles sofriam a Inquisição e eram tratados como adoradores do demônio. Porque que até hoje nós temos, o Brasil tem, o mundo tem, a ideia de que as pessoas que professam outra religião, especialmente a religião africana, adoram o demônio, porque foi uma ideia colocada pelos cristãos durante toda a fase da história, boa fase da história moderna. Então, isso chegou a nós como uma forma de preconceito e o discurso demoníaco ainda continua. O contraditório disso, gente, é que o protestantismo também era perseguido pela Igreja Católica. E, em vez de o protestantismo combater esse pensamento católico, ele, apesar de ser perseguido, ainda perseguia índios e negros. Olha só, ele é perseguido, né? Os judeus eram, os muçulmanos eram perseguidos, mas ainda assim, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo torturados, eles ainda discutiam, ainda falavam que as religiões africanas e indígenas também eram demoníacas, mesmo também sendo perseguidos. Então, os nossos índios, os que não se renderam à cristandade, se embrenharam na região amazônica. Foram mortos, escravizados ou fugiram. E os muçulmanos, né, que sobreviveram à Inquisição, que sobreviveram à perseguição da cristandade, eles tiveram que se converter ao cristianismo. São chamados cristãos novos. Então, muitos de nós somos descendentes dos chamados antigos muçulmanos, né? E somos os cristãos novos. Então, eles inventavam nomes: José, Oliva, Oliveira, Ribeira, Ribeira de Rio, Ribeiro, né? Então, foram inventando nomes para se tornarem cristãos. E o protestantismo, como boa parte da burguesia europeia passa a ser protestante,
a igreja se torna mais tolerante com os protestantes. Olha só, os cristãos se identificam e juntos, de formas diferentes, vão combater as religiões indígenas e negras, e esses vão ser torturados, queimados e escravizados em nome de Deus. Então, é importante que nós tenhamos essa tolerância para que não voltemos a viver essa situação. Assim que foi construído o Brasil, certo? Na exploração, certo? No poder econômico e na intolerância religiosa, chamada de Inquisição. Então, nós temos que ter um grande cuidado com aquilo que a gente está fazendo, pensando e ensinando hoje, tá certo? Então, para vocês, um bom dia, uma boa semana e até a próxima aula.